Que bom ter você aqui conosco em mais um episódio, em mais um conteúdo do Café com Zé. E toda vez que eu falo bom dia, boa tarde, boa noite aqui, meu coração se enche de alegria, porque é um projeto que nós temos muita vontade em fazer, que nós dedicamos e entregamos muita energia e que nós queremos realmente usar para alcançar o maior número de pessoas, para transformar o maior número de pessoas. Então, antes da gente conversar sobre o assunto de hoje, eu peço que você, independente de onde você estiver vendo esse vídeo, se for no YouTube, segue a gente, curta esse vídeo, dá like mesmo, porque aumenta o engajamento e isso para nós é muito importante. Se você estiver ouvindo e assistindo isso no Spotify, dá 5 estrelinhas se for relevante, se fizer sentido para você, porque também aumenta a entrega, vai para mais pessoas, o que proporciona que esse conteúdo alcance e transforme mais e mais pessoas. Tá bom? Nosso muito obrigado mesmo por você acreditar nisso, estar aqui conosco. É muito importante você estar aqui e a gente acreditar em pessoas que realmente busquem transformação. Hoje nós vamos ter um papo também de um assunto muito legal, muito importante e que muitas vezes a gente não dá total atenção para ele, nós não damos total importância e quando damos tem aquela sensação de putz, isso é chato pra caramba, isso não faz sentido, isso acaba nos desgastando muito. Hoje eu quero falar com vocês aqui nesse episódio sobre processo, mas eu quero falar de processo de um jeito diferente, de um jeito descomplicado e de um jeito leve, porque é realmente isso que eu acredito que o processo tem que ser e como pode ser. Nós temos muitas situações, em muitos momentos, onde a gente acredita que processo é a parte chata do negócio, processo é a parte chata da empresa e não é sempre assim. Desenvolver, criar, implantar um processo não tem que ser uma coisa chata, não tem que ser necessariamente uma coisa sem graça. Nós podemos levar isso de uma forma mais leve. E cara, antes da gente começar a entender e falar sobre processos, é muito importante a gente falar o seguinte: o que é processo? O que ele serve? Para que ele serve? Processo, galera, nada mais é do que um caminho, presta atenção, de uma forma bem macro, de uma forma bem superficial, mas para que você consiga guardar e entender realmente o papel de processo dentro do teu negócio. Processo nada mais é que um caminho que vai direcionar os passos, ações e decisões que vão ser tomadas por você aí do outro lado. Processo é o norte, é como se fosse a sua bússola para que você siga, para que você consiga dar o próximo passo com um pouquinho mais de segurança, com um pouquinho mais de clareza e com um pouquinho mais de exatidão. O processo ele vai te ajudar a metrificar os teus resultados. Ele vai te dar análises, relatórios, para que você possa ser assertivo nessas otimizações, para que você consiga ter uma maior clareza, definição e resultado, turma. Porque assim, a gente fala muito sobre empreendedorismo e o que é o empreendedorismo? É quando você consegue aumentar a receita, é quando você consegue dispor de um benefício, resolver uma dor, resolver um problema. E para isso, o processo é fundamental, principalmente quando você está num padrão de crescimento, quando você está num padrão de escala, quando você está num padrão de mudança. Por quê? Porque sai da tua mão, sabe? Não está mais só na sua mão. Hoje você tem pessoas envolvidas, hoje existem mecanismos, e não digo pessoas apenas diretamente, nós temos também pessoas indiretamente envolvidas. E isso gera o quê? Ruído. E esse ruído, ele faz o quê? A perda de resultado. Você acaba perdendo tração, você acaba perdendo alcance. E aí o que acontece? Você tem aquela sensação que você está numa areia movediça, sabe? Você vai dando passo, e às vezes você não consegue sair daquilo. Por vezes você tem até aquela sensação de que você está afundando, que você está passando por uma situação e não consegue sair dela. E muitas vezes não, cara, eu vou melhorar. Sempre vai ser
porque você não tem um processo claro do qual o próximo passo. Você não consegue olhar para aquilo de uma forma racional. Você não consegue metrificar aquilo. Com essa falta de metrificação, com essa falta de relatório, de análise, é óbvio que você não vai conseguir. É óbvio que vai faltar entrega. É óbvio que teu resultado vai cair. É óbvio que você vai acabar não conseguindo transmitir para os seus liderados, para os seus colaboradores a mensagem que você quer passar. Você já parou para pensar que às vezes você fala assim, cara, mas eu me comunico bem, eu tenho conteúdo, eu entendo do produto, eu entendo do serviço, eu que criei tudo isso, eu que construí, eu que comecei, mas eu não consigo fazer com que aquela pessoa entenda o que eu preciso. Eu não consigo fazer com que aquele colaborador ou com que aquele prestador de serviço, mesmo que seja indireto, consiga executar a tarefa do jeito que eu preciso que ele execute. Você sabe por quê? Porque realmente você pode se comunicar bem, você pode ter noção sobre o produto, sobre o serviço, você pode até às vezes ter criado isso do zero e ter dado certo enquanto era você. Mas quando você vai passar isso para frente, quando você vai escalar, quando você vai cuidar de uma gestão diferente e compilar isso dentro de um processo, é justamente isso que falta, processo. Você tem um processo que você precisa passar para frente para que essas coisas aconteçam. Porém, na sua cabeça, não tem como você simplesmente passar para a pessoa o que você quer sem estar com isso claro, sem estar com isso desenhado, esboçado, sem ter noção exata de quais os próximos passos. É muito louco, mas você não vai conseguir transmitir a mensagem para as pessoas próximas se você não tiver isso muito definido com você. E isso passa também, às vezes, quando você mesmo diretamente está negociando algo, vendendo algo, transmitindo algo. Você precisa ter isso muito claro. Você precisa entender qual que é a sua linha tênue de raciocínio, quais os passos e o caminho que você vai seguir nisso, cara. E para isso a gente precisa entender de processo. E a construção de processo é muito louca porque assim, ó, ela não tem fim. É legal, né? Ela não vai parar. Ah, mas então você quer dizer, Zé, que eu vou criar um processo e ele não tem fim? Não, ele não tem fim. Porque o que é um bom processo? Quando ele está sempre em constante otimização, quando ele está sempre em constante melhoria e quando ele está sempre em constante aperfeiçoamento. Se você quiser criar um processo e você não olhar mais para aquele processo, sinto lhe dizer que num futuro próximo ele talvez não funcione. E aí você vai se questionar o seguinte, poxa, mas funcionou até ontem. Mas por que não está funcionando mais? Porque você parou de olhar para aquilo. Você parou de analisar aquilo. E aí é justamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Processo, primeiro, ele é o caminho para o seu sucesso. Segundo, ele vai fazer com que você consiga ser compreendido por pessoas, seja direto ou indiretamente, seja colaboradores ou clientes, seja escala, seja o que você quiser fazer. O processo permite a compreensão das pessoas que estão te ouvindo do outro lado. E isso é real. Não é mais do mesmo. Isso é fato. Isso é comprovado. Empresas que não têm processos claros, que não têm processos definidos e que não sabem o sentido, qual que é o norte daquela bússola, elas não conseguem crescer. Você pode até chegar num lugar legal, você pode até chegar num patamar bacana, que você fala, cara, tô feliz, tô satisfeito. Mas se você pensar em escalar, se você pensar em aumentar aquilo e não tiver um processo, não tiver processos, não vai funcionar. O processo ele cabe, galera, em todas as áreas, em todos os segmentos da empresa. Seja na parte de RH, seja na parte comercial, seja na parte financeira, seja na parte de treinamento, ou qualquer que seja. Você vai precisar entender de processos. Você vai precisar ter processos. E é sobre isso que a gente quer falar. E eu quero trazer hoje para vocês um método claro, um método simples, e um método básico. Porque eu acredito muito que o básico bem feito, ele é perfeito. Essa frase, ela às vezes parece clichê, cara, mas não é. Quando você entende a força e a potência dela, o seu resultado, ele começa a tracionar de uma forma muito louca. E por que eu falo que eu vou trazer um método simples, um método prático e um método fácil? Porque eu tenho certeza que quando eu passar ele para você, eu tô com a minha cola aqui,
Porque eu não quero perder a minha linha de raciocínio, eu não quero. Você vai me ver olhando aqui e é isso que eu quero. Eu quero que você entenda realmente o que eu quero transmitir para você. E a única forma de eu não me perder, a única forma de eu não deixar de transmitir para vocês a informação exata, a informação precisa e o que realmente eu quero falar é eu ter processo. E o meu processo está desenhado aqui, porque a gente vai conversar agora. E esse método, ele é um método que eu tenho certeza que vai mudar a sua criação de processo. A forma como você vai olhar para processo. E eu quero compilar todo com você aqui, ó, de cabo a rabo, nem que essa aula ficar um pouquinho mais extensa. E eu peço encarecidamente que você preste atenção, que se você não compreendeu, vai e volta. Se não estiver dando para ouvir numa velocidade um pouco mais alta, ouve numa velocidade mais baixa. Mas não passe, não vá para a próxima etapa sem compreender a primeira, sem compreender a anterior. Porque olha, me dá até seca na garganta. Porque eu tenho certeza que entender desse método vai trazer para você uma criação e um desenvolvimento de processos muito mais facilitado. E você vai olhar para processos de uma forma diferente. Você vai encarar processos de uma forma mais leve. Você vai ver que processos, cara, não é um bicho de 7 cabeças. Ele dá trabalho? Ele dá trabalho. Equipe boa é isso, né? Eu falei de seca de garganta, a galera já trouxe água aqui, velho. Daqui a pouco eles pedem aumento. Mas tá normal, faz parte do processo. E vocês vão entender que o resultado ele vai vir diferente. Porque não é esse bicho de 7 cabeças todo. Não é essa dificuldade que a galera pinta todo. O processo, ele é trabalhoso. Entenda a diferença. Você criar processo, ele não é difícil. Mas ele é trabalhoso. Por quê? Porque ele requer determinação. Ele requer atenção. Ele requer que você esteja sempre olhando para ele. Para quê? Para que você consiga otimizar. Então a gente vai falar nesse método aqui agora. Ó, presta atenção no nome do método, que você não vai esquecer mais. Grava o nomezinho desse método. Um método para que você consiga criar e implementar processos chama-se DIA. É isso mesmo, DIA. D-I-A. DIA. Esse é um método fácil, simples e que vai mudar. Vai, ó, gerar um estalo aí em você para que você possa se tornar o rei do processo. Aquele cara louco por criar e otimizar processo. E o que é, na verdade, esse método DIA? DIA para mim significa definição, implementação e análise. Presta atenção. Definição, implementação e análise. É exatamente isso que você precisa colocar na sua cabeça para que você consiga criar, desenvolver e implantar processos. Definição, implementação e análise. E aí quando a gente fala desse método, é muito legal porque ele é simples, ele é direto ao ponto, mas ele tem várias peculiaridades que vão fazer com que ele tenha um resultado melhor ou não. E quais são essas peculiaridades? É que você olhe para que quando você estiver olhando pilar por pilar, você olhe com carinho. Você literalmente pense em cada tópico. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo também tudo sobre esse pilar, tudo que a gente comentar aqui agora eu vou deixar lá sobre cada tópico para que você possa depois ver com calma, ter isso em mãos e que faça sentido para você, tá bom? Então, ó, o que é a definição? Quando a gente fala de definição, a gente precisa ter primeiro a clareza do negócio, segmento ou do teu serviço. É aqui onde você vai parar, stop, parou, sentou, respirou e olhou e falou assim, cara, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou preparado e eu tenho conhecimento para entregar isso e eu vou fazer o melhor possível, sempre em determinada situação. Ponto. Primeiro você vai repetir essa frase para você. Por quê? Porque quando você fizer essa afirmação, aí você vai conseguir gerar uma definição para esse processo. O que é a definição? Você vai pegar essa frase compilada, você vai elevar o nível da sua confiança nela e aí você começa a estruturar esse processo. O que acontece muitas vezes
com processos. O que a gente percebe muitas vezes nas pessoas que estão criando processo? Elas querem o fim, mas elas não entendem que existe uma linha, um caminho para ser percorrido. Não adianta eu visar só o resultado. Eu preciso começar aqui, no comecinho mesmo. Entendeu? Então isso é muito importante. E aí o que acontece? A definição, ela é onde, através da definição, é onde você vai ter o melhor resultado possível, é onde você vai conseguir melhorar a qualidade desse processo, é onde você vai conseguir tomar a melhor estratégia, é onde muitas vezes você vai conseguir humanizar ele, é onde você vai conseguir literalmente passar o que está da sua cabecinha para o papel. Não adianta a gente pensar já na implementação e na análise se a gente não passar por essa parte de definição. E aí, por que eu estou falando isso? Deixa eu só colocar aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui 5 passos. 5 passos para que essa definição fique mais clara. Para que essa definição ela se materialize aí na sua cabeça. Mas, volto a dizer, se você quer crescer, se você quer potencializar o teu negócio, se você quer literalmente sair do lugar, você precisa entender de processo. E para que você entenda de processo, você vai precisar entender esse primeiro pilar, que é a definição. E para que fique mais claro, eu quero materializar isso contigo agora. Materializar de uma forma direta, objetiva e que fique claro. Eu vou passar aqui até um pouco rápido para que não fique também muito extenso. Mas como eu disse, vou repetir, eu vou deixar na descrição um link para que você consiga depois baixar esse arquivo e ter tudo aí na sua mão. Tá bom? Primeiro passo que eu quero deixar claro aqui em definição, imagina que a gente vai dividir definição em 5 pontos, tá? Primeiro ponto é atividades-chave. Você vai precisar entender dentro desse processo que você quer criar, dentro dessa situação que você quer estruturar dentro do teu negócio, quais são as atividades essenciais, as atividades chaves, aquela que não pode faltar, o que realmente você tem que entregar nesse processo. Então, por exemplo, para que esse produto ou serviço seja vendido com qualidade, seja entregue com qualidade, o que você precisa para que ele aconteça? Quais as atividades-chave? Zé, mas por que eu tenho que entender isso? É óbvio que, por exemplo, se eu estou falando de uma venda de camiseta, a minha atividade-chave é vender camiseta. Tá bom, concordo, mas eu quero que você enumere isso. Não tem apenas um ponto-chave. Você tem alguns pontos-chave até que essa venda de camiseta aconteça, certo? Então, por exemplo, eu quero que você faça algumas perguntas para você mesmo, para que essas atividades-chave fiquem claras. E eu vou ler as perguntas aqui e a gente vai bater um papo sobre elas, tá bom? Primeira pergunta. Para que você tenha qualidade na entrega do seu produto, o que você não pode esquecer? O que não pode faltar para que seu produto ou serviço seja entregue com qualidade? Número 2. Qual a primeira coisa que você precisa fazer? Quando você começar a falar desse negócio, quando você começar a falar desse serviço, desse produto, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? 3. De tudo que você oferece. De tudo que você oferece nessa venda, desse produto, desse serviço, do que a tua empresa faz, o que deixa literalmente o teu cliente satisfeito? O que faz com que ele fala, cara, esse cara me ganhou? 4. O que você faz que deixa o teu cliente tranquilo? Presta atenção. O que você faz que você deixa o teu cliente tranquilo para adquirir aquilo? 5. Pensando na entrega agora, tá? Pensando no cliente recebendo isso, seja físico, seja online, pode ser que seu cliente esteja na sua loja, pode ser que você vá até ele executar um serviço. Pensando na entrega, o que você não pode deixar de lado? O que você não pode abrir mão? Ah, Zé, eu vendo um produto online, então eu não posso esquecer da questão do frete. Quando eu posso bonificar, quando eu não posso bonificar, eu tenho que pontuar o meu cliente para esse frete. Então, o que você não pode esquecer? 6. Quais os passos que verdadeiramente dependem de você? Por exemplo, mesmo você sendo uma empresa, mesmo você tendo um negócio que é você e com você mesmo, ou
voltando ao exemplo que eu acabei de dar, que você vende um produto físico, o que dessa venda de produto literalmente depende de você? Isso é uma coisa que você tem que pensar. Isso é uma atividade-chave que você tem. Para que você entenda essa atividade-chave, você precisa responder essa pergunta. E 7, se caso você tenha terceiros envolvidos, caso você tenha pessoas indiretamente ligadas nesse negócio, o que você precisa que eles te entreguem, ou que eles realizem para que esse produto e esse serviço seja entregue para o seu cliente com qualidade. Essas 7 perguntinhas, elas vão te ajudar muito a definir as principais atividades do teu negócio, os principais pontos dessas atividades chaves. E essa atividade-chave, lembra que eu falei que a definição a gente vai dividir em 5 blocos? É o primeiro ponto, é a primeira parte desse bloco composto por 5 pontas. Então essa atividade-chave, ela é muito importante dentro de definição. Outra coisa que eu quero falar aqui é o seguinte, não adianta você inverter ordem, porque se você inverter ordem, pode ser que alguma coisa fique pelo caminho e alguma coisa passe despercebido por você, tá bom? Então o segundo ponto do pilar definição que eu quero compartilhar com vocês é sequência de ações. Você entendeu quais são as atividades essenciais, você listou todas essas atividades e agora eu quero que você coloque elas numa ordem lógica. É uma sequência literalmente de ações. Porque, por exemplo, se você precisa entender do frete, ele faz parte de uma atividade-chave que você está fazendo, você não pode começar por ele. Se você não tiver cadastrado o teu produto, tirado a foto do teu produto, sei lá, entendido do estoque, controlado esse estoque, não tem como você chegar na parte do frete, concorda? Então agora é hora da gente entender sobre a sequência de ações. E para que essa sequência fique claro, específica, e que seu comprador, seu possível cliente, ele não se perca no meio desse negócio, ou a sua equipe entenda literalmente os passos que eles vão ter que tomar, as atitudes que eles vão ter que ter, você precisa entender o seguinte, sequência de ação, qualidade de entrega e execução. Como que é isso? Tempo gasto. O que é o tempo gasto? O tempo que você vai gastar e destinar para cada ação. O envolvimento de terceiros. Você tem terceiros envolvidos? Aonde ele entra nessa sequência? Em que parte dessa camada ele se encaixa? A comunicação para o seu cliente. Como que vai ser feita essa comunicação? Desde do anúncio de venda até o pós-venda. Como que vai ser essa timeline para o seu cliente? Qual que é essa sequência? A velocidade. A velocidade que você precisa empregar essas coisas para que o teu resultado aconteça. E por último, quais vão ser as suas diferenciações dos seus concorrentes. Então, nessa sequência de ações, esses tópicozinhos vão te ajudar a ter mais clareza na hora de você colocar essas ações essenciais em sequência. Você criar a lógica que vai fazer com que o teu negócio vá para frente. Terceiro ponto do pilar definição, recursos. Aqui é muito louco. Aqui é muito louco porque assim, aqui é onde a galera se perde muito. Por que a galera se perde muito? Porque muitas vezes a gente acaba querendo dar um passo maior que a nossa perna, se posicionar num lugar, numa esfera que não é o nosso momento, não é o nosso propósito naquela ocasião, e isso faz com que a gente acabe comprando uma briga que não é legal. Então, o que é recurso? Aqui você vai precisar ser muito racional. Se você quer ser assertivo nos seus recursos, no seu investimento ou na sua captação, quando necessário, você vai ter que ser racional. Você listou as palavras-chave, você determinou uma sequência de ação. Agora, para que tudo consiga correr como você está imaginando, você precisa entender sobre o recurso que você vai gastar. Seja investimento de tempo, de grana, de mão de obra, tudo. Por quê? Porque quando a gente fala de recurso, eu não estou falando só de dinheiro, turma. É assim, presta atenção comigo aqui. Muitas vezes, as pessoas, quando a gente ouve a palavra recurso, a gente imagina, putz, quanto eu tenho que ter na conta para conseguir fazer isso? Só que às vezes o recurso não está ligado diretamente ao dinheiro.
Muitas vezes para que aquelas as ações fundamentais, para que a sequência que você determinou, ela seja funcional, ela realmente faça sentido, você tem que ter uma quantidade X de pessoas, você tem que ter um tempo dentro da tua agenda necessário para que isso aconteça. E muitas vezes você não tem esse recurso. Então, quais são as perguntinhas que você tem que se fazer? Quais e quantas pessoas eu preciso para que essa tarefa seja executada? Quais e quantas pessoas você precisa para que esse processo seja implementado? 2. Essas pessoas vão precisar de experiência? Essas pessoas elas precisam entender o que elas estão fazendo? Eu tenho tempo para treiná-las? 3. Eu vou ter que ter a necessidade de um material específico? Algo que está fora do meu cotidiano? Algo que eu não tenho ao meu acesso, não está no meu controle? Eu vou precisar de algo disso? Eu vou precisar de algum material nesse sentido? 4. Eu vou precisar, eu vou ter que fazer algum aporte financeiro, eu vou ter que fazer algum levantamento financeiro, eu vou precisar de algum investimento financeiro? 5. Todas essas 4 perguntas que eu falei anteriormente, elas vão literalmente implicar no meu capital, no meu caixa? Isso, quando você começar a olhar para isso de uma forma mais racional, você vai mudar um pouquinho os parâmetros que você tem hoje. E cara, eu não quero que você olhe para isso de uma forma, meu Deus, eu não vou fazer porque preciso de dinheiro, eu não tenho. Não, eu quero que você olhe do recurso num olhar clínico no sentido que, caso você não tenha, você vai dar um passo para trás. Então, por exemplo, para que eu produza essas canecas, eu preciso ter em caixa, sei lá, 10 mil reais. Eu não tenho esses 10 mil reais, tá? Então eu não vou deixar de fazer a caneca. Eu vou voltar na sequência de ações e às vezes até nas atividades chaves e vou entender o que eu posso fazer para que eu chegue no recurso e eu consiga passar da fase do recurso. Você entendeu? Então o olhar ele tem que ser diferente. Quarto tópico do pilar definição. Padrões. Nós temos que aprender a definir padrões. Nós temos que entender qual que é a qualidade fundamental que eu quero empregar. Putz, mas você está falando, é óbvio que eu vou querer a melhor qualidade possível. Eu sei disso. Mas, muitas vezes você vai ter que ter a condição e o entendimento e a compreensão do que e o que você tem naquele momento. E eu não estou falando de dinheiro, volto a dizer, ser repetitivo e taxativo nisso. Eu estou falando, às vezes, de entrega mesmo. Então eu não consigo fazer a melhor canequinha do mundo, mas eu consigo fazer uma canequinha aceitável. Baixo aqui, meço ali e eu consigo fazer. Então esse padrão tem que estar muito claro para você. Ele tem que estar muito claro para que você consiga dar o próximo passo e executar. E aí para que você consiga ter uma definição melhor do que é padrões, eu quero te dar algumas dicas. Agora não são perguntas, agora são 5 análises que eu quero que você faça nesse ponto e que você entenda literalmente se faz sentido ou não continuar aquele desenvolvimento. Primeiro, aprenda a ser simples. Não queira inventar a roda. Ela já existe. É verdade, não estou mentindo. Por incrível que pareça, você não precisa inventar a roda, cara, ela já está aí. E às vezes você perde muito tempo querendo criar algo mirabolante, perdeu o time, perdeu o funcionamento, já era. Vamos aprender a ser simples. Simples, direto, vai, foi, criei, próximo. Segunda, tenha convicção, presta atenção, tenha convicção que cada etapa esteja ligada, presta atenção no que eu estou falando. Cada etapa esteja ligada ao que você, ou a sua empresa, ou o seu negócio acredita. Tem que estar ligado tudo, tem que estar linkado, tem que fazer sentido. Não adianta eu trabalhar com carro e querer pensar em carne. Porra, que exemplo nada a ver. É isso que acontece. É exatamente isso que acontece. 3. Padrões de qualidade só farão sentido se os envolvidos tiverem a compreensão necessária para tal. Você entendeu aqui? Você só vai conseguir ter um padrão de qualidade bom, aceitável e competitivo
Se todos os envolvidos naquele setor, naquele sistema, naquela empresa, naquele serviço entenderem isso. Senão não vai rolar. 4. Não tenha vergonha de externalizar exatamente o que você espera de cada etapa. Muitas vezes, quando a gente está definindo o padrão, a gente não é claro, a gente não é direto. E aquilo fica resistente. Cara, externaliza, joga para fora. Aqui eu espero isso, aqui eu espero aquilo, aqui precisa acontecer aqui. Aqui, se não acontecer, não vai fazer sentido. Externaliza, cara. E o 5. Quando for definir todos os padrões, presta atenção. Quando for definir os padrões, se coloque no lugar do seu cliente. Se coloque no lugar daquela dor que você está resolvendo, daquela necessidade que você está resolvendo. Por quê? Porque quando você se coloca no lugar do outro, você vai ter a certeza se faz ou não sentido. Muitas vezes você cria algo que você acha que é excelente, mas na hora que vai para o campo de batalha, não é assim. Não faz sentido nenhum. Então se coloque no lugar. Tenha isso, porque aí vai fazer mais sentido. Mais um pilar, o 5º pilar e o último pilar o 5º tópico desse pilar definição que eu quero falar para vocês. Documentação clara. Como assim? Lembra que eu falei no começo para você que todo o processo ele não tem fim. Ele está sempre sendo otimizado, ele está sempre sendo lapidado, ele está sempre sendo alterado e melhorado constantemente. Isso só vai ser possível se você tiver uma documentação clara. Porque se você colocar esse processo, isso que você está implementando na sua empresa, só o que está na sua cabeça, se você colocar só tópico, eu tenho certeza que daqui a um mês, se você precisar olhar para aquilo, você não lembra o que significa aqueles tópicos. Você vai ter que fazer um esforço muito grande, cara. Não confia na sua cabeça. Documenta tudo. Por quê? Porque quando você documenta, qualquer pessoa que vier depois, qualquer pessoa que passar por aquilo e for analisar, ele vai entender o que você quer dizer. Ele vai entender que você está sendo claro, objetivo direto com ele. Então documenta, velho. Não tenha medo de documentar. Ainda mais hoje com tecnologia. Porra, o mais fácil que tem é você ter um arquivo na nuvem. Então documenta, velho. Não tenha preguiça de escrever. Porque um processo só vai ser qualificado positivamente se você não tiver preguiça. E o que acontece? Às vezes as pessoas elas têm até ótimas ideias. Porém, ela acaba tendo preguiça na hora de escrever, na hora de documentar. E o que acontece? Daqui um mês, quando ela precisar olhar para aquilo, para otimizar, para melhorar, cara, não lembra. E ela vai perder uma energia lascada tentando, e aí por vezes vai passar, vai perder o time, vai ter que adaptar, vai ter que mudar, e já era. Porra, já era, vai por mim, acabou. Então, para que você tenha uma documentação clara, eu quero trazer aqui agora alguns tópicos importantes que você tem que olhar. Primeiro tópico, não queira dificultar as coisas e nem sofisticar o documento. Às vezes, o que eu percebo? Quando a gente fala de programação, por exemplo, de um aplicativo, de um site, nós temos duas grandes etapas. O back-end, o front-end e o back-end. O front-end é o visual, é o que todo mundo está vendo. O back-end é onde literalmente as coisas acontecem, são os códigos, é toda a parte chata que está por trás, que faz os comandos acontecerem, os botões funcionarem, os caminhos que você vai seguir. Certo? Entendido? E o que eu vejo quando a pessoa está querendo documentar? Ela perde tanto tempo. Nossa, é muito louco isso que eu vou falar agora. Ela perde tanto tempo pensando no visual daquele negócio que quando ela acaba o visual, ela esqueceu o que ela queria fazer. Então, por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente quer sofisticar um negócio. Cara, abre um arquivo, um bloco de notas, qualquer coisa no teu celular, uma conversa, você com você mesmo no WhatsApp, ou você com a tua equipe. Escreva. Claro, sem sofisticar. Não queira enfeitar o pavão. Seja direto, claro, objetivo. 2. Deixe de lado as limitações que a sua cabeça vai criar. Putz, como assim, Zé? A sua cabeça, ela é sensacional. Ela é incrível. Ela é a melhor máquina que você vai ver. Porém, ela também pode ser o seu pior inimigo se você deixar. Porque ela vai querer te limitar a todo instante. Você não tem aquela vozinha aqui dentro? Eu tenho. Às vezes você tá parado aqui e tem uma voz que fica pensando em si, talvez, por que as coisas, por que o céu é azul, por que a borboleta é colorida, por que a bola é redonda. Sei lá, N coisas que essa vozinha fica pensando. E essa voz, ela pode gerar limitações na sua cabeça. Em que sentido? Putz, não escreve isso não, isso aqui não faz sentido. Não vai fazer cagada. Não vai dar certo. Cara, não deixe com que a sua cabeça te limite. Não deixe. Escreva.
Mesmo que às vezes for aquela puta, mas isso aqui é idiota, não tem problema. Escreva, coloque, pontue. Se vai ser idiota ou não, na hora que você estiver otimizando isso, você vai entender. 3. Aprenda a fazer com os recursos que você tem. Não queira ficar buscando toda hora investimento. Não queira toda hora ficar contrariando, comprando coisas, adquirindo coisas. Ah, mas se eu não comprar aquele microfone, aquele fone de ouvido, aquela câmera, eu não vou conseguir fazer. Para com isso, velho. Aprende a fazer com o recurso que você tem, que está na tua mão. Ponto. É óbvio que a gente vai querer uma coisa melhor. Por quê? Porque a nossa visão ela é progressiva. Ela é muito maior que o nosso recurso. Presta atenção nisso. A nossa visão é progressiva. O que eu quero dizer? Ela sempre vai ser maior que o recurso que você tem. E às vezes isso pode te limitar, pode travar. Mas, mano, esquece. Faz com o que você tem e ponto. 4. Escreva tudo o que você vai implementar. Não deixe faltar uma vírgula. Não deixe faltar nada. Não se preocupe com estética nesse momento. Presta atenção no que eu estou te falando aqui agora. Esqueça a estética. Não queira passar maquiagem. Não queira se preocupar com isso agora. Apenas escreva tudo. Exatamente tudo. 5. Quando você tiver feito a primeira versão, quando você tiver feito a primeira, vamos falar assim, o teste, quando você tiver escrito tudo, antes de você ir para o próximo passo, que é a implementação, leia de novo, porque quando você lê, você vai transcrever tudo novamente otimizado. Aí sim você já é a primeira otimização do negócio. Não vá para a próxima etapa sem reler tudo que você fez até agora. 6. Essa é legal. Quando você tiver escrito, todo mundo tem aquela pessoa de confiança, seja no teu time, no teu negócio, que faz sentido. Mostre isso para pelo menos umas 2 pessoas. Compartilhe isso. É muito louco, porque você vai ouvir umas coisas que você fala, caramba, velho, a minha ideia pode ser melhorada. Muito louco. Mostre para pelo menos 2 pessoas. 7 e último, esse é pesado. Esse é pesado. A gente tem mania de aceitar feedback de quem nunca construiu nada. Nós temos a mania de ficar dando ouvido para quem nunca conseguiu fazer e realizar nada. Então essa aqui é: não aceite feedback de quem nunca construiu nada, de quem não faz sentido, de quem não entende o que está fazendo e de quem não sonha o que você sonha. Porque, velho, essas pessoas elas têm um poder tão grande. As pessoas que não confiam em você, elas têm uma arma incrível na mão. Elas têm o poder de fazer com que você também não confie. Então para com isso. Eu preciso pedir feedback. Mano, você não precisa pedir feedback pra ninguém. Você vai apresentar aquelas 2 pessoas que eu acabei de falar, mas, mano, esquece. Não queira pedir feedback pra quem não faz sentido. Você tá entendendo? É verdade isso, velho. A gente perde muita energia com isso. Larga a mão, filho. Larga a mão. Confia em mim. Confia. Confia no que eu tô te falando. Ai. E aí? O que você achou? Fez sentido até aqui? Esse pilar da definição ficou claro? Trouxe um pouquinho de melhor clareza e melhor visão para você? Segundo pilar, implementação. O nome já diz, né, galera? Eu não vou nem ficar explicando muito, enfeitando muito pavão aqui. É hora de você sair da teoria. Até agora a gente estava só na teoria. Escrevendo, pensando, nanã. Agora é hora de... Toma. Vamos para prática. Vamos sair da teoria e vamos começar literalmente a colocar a mão na massa. Vamos começar literalmente a sentir a dor da execução. Porque quando a gente definiu nosso processo, a gente entendeu os principais pilares e pontos, agora é hora da gente testar isso. E como que a gente tem que testar? Primeiro pilar, eu vou compartilhar com vocês aqui 5 pontos também, 4 pontos também, para que você consiga entender e potencializar essa implementação, para que você tenha a certeza e clareza de que todas as partes vão executar. Primeira coisa, você precisa ter uma equipe treinada. E quando eu digo equipe, você pode falar assim, pô, mas eu não tenho colaborador. Tudo bem, mas com certeza você vai ter pessoas envolvidas nisso.
mesmo que indiretamente. Essas pessoas elas têm que estar treinadas. Cara, elas têm que estar com o negócio na ponta dos cascos. Elas têm que literalmente entender tudo aquilo que você definiu. Você tem que explicar para ela tudo que foi feito, tudo que está na tua cabeça, tudo que você escreveu. Você tem que passar para ela como é importante que ela consiga metrificar isso. Como é importante que ela consiga entender esse processo. Porque senão não sai do lugar, velho. Senão você vai ter que ser 1001, cara. Senão você vai ter que fazer tudo. E aí não faz sentido. Não faz sentido. Então, treine a sua equipe. E como que você vai treinar a sua equipe? Primeiro, direto. Direto. Para que serve, como vai funcionar e o que você espera. Ponto. Sem enfeitar o pavão. 2. Mostre exatamente o que acontecerá. Mostre para ele o que vai acontecer ou o que você espera que aconteça quando aquilo for executado. 3. Peça para que cada pessoa da equipe, cada pessoa envolvida naquele negócio explique o que ela entendeu. Porque é como se fosse um telefone sem fio, turma. Você está passando o que você quer, o que você definiu, o que você acredita. Só que você tem que ter a certeza que não gera ruído. Você tem que ter a certeza que ela compreendeu exatamente o que você espera e precisa dela. Então, para isso, você explica, pede um retorno dela. Pede que ela explique o que ela compreendeu. Porque ali, velho, cara, o que você vai resolver de problema não está escrito. Quando você der a voz para ela e ela te explicar o que ela entendeu, você fala assim, beleza, tá certo, é isso. Não gostei, não quero, vamos mudar, não é isso, o que eu espero é aquilo. Ponto. 5. Faça perguntas pontuais e cruciais. Por quê? Mais uma vez eu quero validar o entendimento e a compreensão de todo mundo. Beleza, expliquei. Fui direto, fui claro, não enfeitei o pavão. Passei exatamente o que eu espero que aconteça. Depois, perguntei, dei voz pra galera, me devolveu o que eles entenderam. Eu quero afirmar isso. Eu quero ter a certeza. Presta atenção, você precisa ter a certeza disso. Então você vai fazer perguntas pontuais dentro daquele processo que você espera que aconteça. Perguntas pontuais. Tá, mas isso é aqui, aqui, aqui. E ouve a resposta de cada pessoa. Por quê? Porque com isso você literalmente materializa. Você elimina a possibilidade de ruído. Entendeu? Ponto. 5. Eu quero que você mantenha uma comunicação aberta, uma comunicação transparente. Por quê? Porque na hora que essa equipe for implementar, na hora que essas pessoas forem colocar, descer para o play mesmo, vão surgir dúvidas e vão surgir objeções que muitas vezes elas não vão conseguir resolver sozinhas. Quando você se fecha, elas vão falar, não vou lá porque pode ser que eu tome uma briga porque eu não entendi. Não, eu quero que você mantenha uma comunicação transparente, aberta, clara, um canal direto. Por quê? Porque se ele tiver dúvida, se eu não entendi, eu vou falar assim, cara, não entendi, não tá dando certo, puta, surgiu uma dificuldade, uma objeção, o que eu faço? É nessa hora, é nesse momento que você literalmente ganha o teu time. Então mantenha isso. E o último, 6º passo, se o teu projeto for grande, se o teu processo for um processo mais extenso, onde ele tiver muitas etapas, o que eu quero que você faça? Eu quero que você crie subtópicos em cada etapa, em cada parte do negócio. Eu quero que você detalhe melhor isso. Eu quero que você crie quase que um artigo para cada parte. Por quê? Porque você tem que entender que na implementação é onde vai surgir a maior dor, é onde vai surgir a maior dificuldade. E aí que o cara vai falar assim, puta, eu tô com medo, eu vou ter que ir com medo mesmo. Cara, não! O cara tá com medo, a gente vai preparar ele para que aquele medo não fique deixando ele maluco, velho. Então é aqui que você prepara. E como que você prepara? Quando você detalha. Quando você deixa pequenas partículas divididas bonitinhas. E aí você consegue pedir para a pessoa ir fazendo check em cada um. Entendeu? Então se o processo for grande, cara, detalha, detalha, detalha. Segundo tópico da implementação que é muito importante. Você entender das ferramentas. Você precisa entender das ferramentas necessárias para que aquele projeto seja implementado. Porque assim, ó, lembra que eu falei que o processo, processo. Lembra que eu falei que o processo é o caminho? E esse caminho, qual que é o objetivo dele? Que ele seja o mais curto, direto e objetivo possível para que você tenha o resultado que você espera. E hoje nós temos que usar as ferramentas que estão disponíveis para que você consiga agilizar, para que você consiga facilitar, organizar e fazer com que esse processo seja mais eficiente. É isso mesmo. E como que a gente faz isso? Tendo as melhores ferramentas e as ferramentas adequadas
para aquele processo. E aí, eu vou te dar alguns tópicos aqui. Faça uma pesquisa rápida sobre o estilo do processo que você quer implementar, aonde você está se posicionando, se aquilo que você vai fazer já existe alguém que tem no mercado ou se existem algumas ferramentas no mercado que possa te trazer mais confiança, segurança e agilidade nessa implementação. 2. Não escolha a ferramenta por impulso. O que a gente vê? As pessoas elas saem fechando a primeira que ela vê. É aquela famosa venda por emoção. Cara, não é porque você encontrou uma ferramenta que te atenda que você já tem que fechar com ela. Cara, gasta um pouquinho mais do teu tempo. Mais uma meia horinha. E dá uma olhada se não tem uma outra ferramenta, às vezes mais otimizada e mais dentro da tua realidade, não só financeira como do teu negócio, tá? 3. Busca a referência. Esteja certo que realmente aquilo vai dar resultado. Por que eu tô falando isso? Encontrei a ferramenta A, mas beleza, essa ferramenta A me atende. Tá bom, pesquisa. Quem usa essa ferramenta? Quem já está praticando o que ela oferece? Faz sentido? A pessoa tem problema, não tem problema? A pessoa consegue realmente desempenhar um bom resultado com ela? Hoje, com a tecnologia, é muito fácil. Antigamente era difícil, hoje é fácil. Uma pesquisinha de 40 minutos aí você tem... Cara, você vai saber mais da ferramenta do que o cara que desenvolveu ela. 5. Não escolha a ferramenta por preço. Diocristo, para de escolher a ferramenta pelo preço dela. Eu vou comprar mais cara porque ela é melhor. Mentira, velho. Porque você às vezes não está nem preparado para ter a mais cara. Você não tem nem mão de obra para isso. Muitas vezes tem muitas gratuitas que vão te entregar o que você precisa. Às vezes você não tem, por exemplo, 15 mil leads. Para que você vai comprar uma ferramenta de 15 mil leads se você só tem 1000? Começa com o que você tem na mão. Escolha não por preço, mas pela tua real necessidade do momento. E 5. Não coloque essas ferramentas no campo de batalha sem antes ter a certeza que as pessoas que vão usá-las têm um mínimo de conhecimento para operar aquilo, têm um mínimo de conhecimento para fazer com que ela realmente aconteça. O próximo tópico que eu quero dessa implementação, monitoramento. Beleza, treinei a equipe, defini ferramentas, a galera está executando, agora eu preciso fazer o quê? Monitorar isso. Eu preciso estar constantemente analisando a execução disso, tendo a certeza e buscar o entendimento de cada atitude que está sendo feita, cada atitude que está sendo executada, está fazendo sentido, está dentro do esperado, está fazendo o que eu preciso? Segue, não está, calma. 2. Aprenda a questionar todas as atividades e execuções que estão sendo feitas. Seja questionador, questione. Não é porque você treinou, porque você deu uma boa ferramenta, um bom suporte que você não pode questionar. Por que você está fazendo assim? Por que você não está seguindo assim? Por que situação você está deixando de executar nesse caminho? Então, questione, aprenda a questionar, aprenda a ser questionador. Terceiro ponto que também é muito importante quando a gente fala desse monitoramento. Não tenha medo de se posicionar. Se posicione. O que é isso? Você fez todo o processo, está criando todo o processo, está implementando. Cara, senti um desvio de rota, senti que essa galera está indo para um caminho que eu não quero, ou tudo que a gente testou lá atrás está saindo do jeito que eu não queria e vai tomar um rumo em um curso que não é legal lá na frente. Posiciona-se. Fala. Por quê? Para quê? Como? Não faz sentido. Não quero. Vamos mudar. Volta. Vamos rever. Se posicione. Outro ponto. O que a gente vê muito hoje no mercado, turma? Esse também é muito legal e eu quero que você preste muita atenção. Como eu disse, todo o processo ele vai ter pessoas envolvidas mesmo que indiretamente. E aqui eu quero que você guarde isso. Acompanhar é diferente de fazer. O que for da tua alçada e for realmente obrigação sua, for realmente parte sua, faça. Meta a mão na massa e vai. Mas o que você tem que acompanhar, o que você tem que entender, o que você tem que monitorar, não faça. Não faça. Não gere uma dependência negativa. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, você não vai desenvolver a galera. E segundo, qualquer probleminha que der, essa galera vai te pedir a solução. E aí,
ferrou. Você vai precisar entender que essa galera você vai estar ali para aconselhar, ajudar, contribuir e ajudar a pensar, mas ela tem que entender que ela também tem a parcela dela. Senão não faz sentido. Então acompanhe, mas o que não for da sua alçada, não põe a mão, não faça. E aí o penúltimo tópico da implementação é a parte dos ajustes pontuais. Você está passando por esse processo, está implementando, mas eu costumo dizer que você vai jogar o avião no ar e você vai ter que corrigir a rota, você vai ter que mudar o curso, você vai ter que fazer ajuste de velocidade, de altura, tudo com ele no ar. E quando você está monitorando isso, você tem que sim fazer esses ajustes pontuais. Enxergou que está com tempo ruim, está com não sei o que, tem que mudar, vai para cá, vai para lá. Faça esses ajustes, não espere, não demore para tomar atitude, não demore para agir. Por quê? Porque às vezes uma semana a mais que você esperar pode, puta que pariu, ser um prejuízo incrível. Então, haja, seja pontual, ações, vai. O que eu quero que você fez? Enxergou a necessidade? Cara, não relute, não deixe o ego, aquele ego falar, não, eu vou fazer isso funcionar, eu vou fazer com que ele dê certo. Não, mano, não pensa nisso, cara, não para, por favor, para, desliga. Não deixe teu ego sumir, cara. Tome a atitude necessária, não perca tempo. Porque o tempo vai ser muita grana depois. Escuta o que eu tô te falando. Vai trazer um prejuízo muito grande. Então enxergou o problema, já vai. Resolve. Muda. Ponto. 2. Se você alterar a rota, se sua decisão for de você ajustar, cara, deleta do teu HD, deleta da tua mente, deleta de tudo o que ficou para trás. Se a sua atitude foi, puta, não dá certo para ir para cá, eu preciso vir para cá, esquece aquele outro caminho, deleta da sua cabeça, passa a nova rota, compartilha as informações com todo mundo que está envolvido, treina quem você precisar para treinar, mas esquece o e se. Esquece aquela rota anterior, porque senão você vai ficar gastando energia colocando isso na balança e aí já era, não tem mais tempo. Não tem como você ficar com o pé lá ou trocar. Definiu, escolheu, vai, segue, foco, força, vai. Não esqueça o resto. Vai embora. 5, mais um tópico, 3, né? Se você tiver num ponto que a sua opinião, presta atenção, que apenas a sua opinião, aquela intuição fala assim, cara, eu vou alterar a rota. Se você não tiver embasamento, se você não tiver convicção, se você não tiver dados, se você não tiver opinião de pessoas, não muda a rota. Não altera a rota porque você não chegou ainda no resultado que você quer. Presta atenção no que eu tô te falando. Se você sair mudando rota de qualquer jeito, a qualquer custo, vai dar merda. Não muda apenas porque você acha que tem que mudar. Para que você altere essa rota, você tem que literalmente estar embasado em dados, análise, alguma coisa tem que fazer com que você tenha certeza que aquele é o caminho. Tá bom? E por fim, não queira esconder nada de quem está envolvido nesse processo. Não queira passar por cima dos outros. Seja transparente. Seja transparente. Se mudar, avise. Se mudar, treine. Se mudar, informe. Deixe eles terem voz. Mesma coisa, pergunte se foi entendido. Diminua os ruídos. Minimiza os problemas. Não deixa passar. Transparência. Transparência vai fazer com que o teu resultado aconteça. E o último tópico desse pilar de implementação é, cara, você tem que celebrar. Celebra. Putz, mas ainda não cheguei onde eu quero e onde eu espero. Não interessa, celebra. Chegou no micro resultado, comemora, parabeniza, vai, dá gás nessa galera. É um momento que você não tem que julgar. Ah, mas eu consegui um resultado que não era o que eu queria porque teve um probleminha aqui. Mas alcançou alguma coisa? Não julga, comemora. Junto, é um time, são pessoas. Realiza, vai, comemora o teu micro resultado. Entenda que a comemoração é compartilhada. Entenda que a comemoração é compartilhada. Se você tem um negócio que fala assim, ó, se você tiver um prejuízo, um problema, uma dificuldade, assuma o risco. A responsabilidade é sua. Se você tiver um ganho, se você tiver um resultado, mesmo que seja um micro resultado, compartilhe. Não é seu, é do time. Compartilhe.
Faça com que todos os envolvidos, inclusive você, mesmo que no seu subconsciente, reconheçam, tenham a noção de que eles são importantes, de que aquilo aconteceu por eles. É o famoso ser interessante, não interesseiro. Jamais deixe de comemorar. Jamais. E o último pilar pra gente finalizar e também não ficar um tempo longo, que a gente já ficou aqui um tempão, já quase uma hora, não tá aqui não? Faz não. Rapaz, tá com a garganta seca. Mas o último pilar, que é o pilar da análise, é onde a gente vai, o nome já diz, analisar tudo que foi feito, executado, que deu certo, que deu errado, aonde a gente ganhou, aonde a gente perdeu, aonde a gente errou. É aqui onde você vai destinar um tempo e vai olhar para aquilo e falar assim, beleza, puta, isso é legal, isso não foi bacana, isso faz sentido, isso não faz sentido. É aqui onde você consegue passar para sua equipe tudo o que aconteceu. Então o que você tem que fazer? Primeiro, coletar dados. Tudo que foi feito desde a definição e implementação na análise você tem que coletar. Você tem que coletar o máximo de dados possíveis. Aqui você precisa ser racional, total. Aqui você não tem que ser emocional. Racional. Colete a maior a quantidade de dados possível. Entenda que esses dados, embora não estejam do jeito que você quer, não importa. Colete. Tenha isso. Segundo, mensure desempenho. Entenda que o desempenho pode não estar legal, mas os números que nós temos, eles são importantes para que você consiga otimizar aquilo. Então, meça os desempenhos, coloque um dashboard, crie um dashboard, mesmo que simples, do desempenho daquele processo, de como ele está saindo, o tempo versus resultado, energia que está sendo gasta, recursos que foram aplicados. Tenha isso em mãos. 3. Identifique todos os ruídos e as falhas. Por mais que você tenha cuidado disso durante todo esse processo, vão existir ruídos, vão existir falhas. Aonde eles estão? Quais são? Onde você vai encontrar eles? Identifique esses ruídos e falhas. Tenha isso claro. Olhe para isso e fala, aqui faltou. Nossa, aqui não foi. Aqui não ficou legal. Entenda onde está estranho. Entende o que não está fazendo sentido. 4. Busque sempre uma melhoria e uma inovação. Aqui é a hora de você realmente otimizar o negócio. Aonde você pode melhorar? Aonde você pode inovar? O que você fez que você lá atrás, quando criou, fazia sentido, agora não faz mais? Inova. Inova. Os caras estão até brincando que é o nome da produtora, mas inova. É isso mesmo. Você tem que buscar a inovação sempre. É aqui que você traz a melhoria e otimiza esse negócio. E muitas vezes quando você entrar nessa parada, você vai entender que você vai gastar menos e fazer menos, não mais. Mas você tem que conseguir olhar, otimizar os números que você tem na mão, tudo que tá, você vai entender os gargalos, onde estão os ruídos, aonde você precisa otimizar. E aí seu processo vai trilhar um caminho. E ele nunca vai estar 100%. Loucura, né? Nunca vai estar 100%. Então, olha, aí depois você faz o quê? Revisa. Você chegou na análise, você passou por toda a coleta de dados, pelo desempenho, identificou ruído e falha, olhou para melhoria e inovação. Revisa. É aqui onde você fala tudo e as coisas vão fazer sentido. Olha com carinho para isso. Coloca, literalmente, tudo que faz sentido, o que não faz sentido. Não. Aqui é o contrário. Aqui eu preciso que a tua intuição esteja em pauta. A tua intuição agora vai fazer sentido nessa compilação de tudo. Então é muito louco. Se você fizer essas etapas, eu tenho certeza que você vai analisar, você vai melhorar e você vai reconstruir ou otimizar, melhorar e fazer com que esse processo ele esteja sempre evoluindo. Então é isso que eu acredito, galera. Você quer criar processo? Define todas as ações necessárias. Olha para essa implementação com carinho e esteja sempre analisando isso. Transparência, consistência, resiliência e tenha a compreensão. Ele nunca vai estar pronto, velho. Ele nunca vai estar pronto. Segue. Olha para o dia com carinho. Olha para o dia como se fosse literalmente a coisa mais importante do teu dia que vai fazer sentido.
Tá bom? Depois eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, que vocês compartilhem se fizer sentido e me fala, faltou alguma coisa, você não concorda, você concorda, fez sentido, vai mudar teu resultado, vai mudar, você vai começar a implementar esses processos ou não, fala pra mim que eu quero te ouvir. Eu fiquei muito feliz de ter você comigo até aqui, até agora. Eu espero de coração que esse conteúdo possa mudar, enriquecer o teu dia a dia. Um grande abraço, um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo Café com Zé. Valeu!